Em um pequeno dormitório da Universidade de Harvard, um jovem estava prestes a criar algo que mudaria a forma como bilhões de pessoas no mundo se comunicam. Seu nome era Mark Zuckerberg. E naquela noite de 2004, ele não tinha ideia de que sua vida e a internet jamais seriam as mesmas. Mas a história começa antes disso. Mark nasceu em 1984 em uma família de classe média nos Estados Unidos. Seu pai era dentista, sua mãe psiquiatra. Desde pequeno, Mark demonstrava uma inteligência acima da média. Aos 12 anos, criou seu primeiro programa, um sistema de mensagens entre os computadores da casa e o consultório do pai, que ele chamou de ZuckNet. Na adolescência, enquanto outros garotos estavam focados em esportes ou festas, ele estava aprendendo a programar e ficando cada vez melhor nisso. Chegou a recusar ofertas de empresas como a Microsoft, antes mesmo de terminar o ensino médio. Quando entrou em Harvard, Mark já era conhecido como um prodígio da computação, mas foi lá que tudo realmente começou. Em janeiro de 2004, ele lançou um site chamado FaceMash, onde os estudantes podiam votar em quem era mais atraente entre colegas. O projeto viralizou rapidamente e também causou problemas. Ele foi chamado para prestar esclarecimentos à universidade e o site foi tirado do ar. Mas daquele experimento controverso, surgiu uma ideia mais ambiciosa. Mark percebeu que as pessoas queriam se conectar, compartilhar, se mostrar, interagir. Assim nasceu o embrião do que viria a ser o Facebook. No início, o site era restrito a estudantes de Harvard. Mas o sucesso foi tão grande que rapidamente se expandiu para outras universidades: Yale, Stanford, Columbia, até alcançar o mundo. Com apenas 20 anos, Mark decidiu largar Harvard e se mudar para a Califórnia. Levou consigo alguns amigos, entre eles Eduardo Saverin, que seria cofundador da empresa, e montou o primeiro escritório do Facebook em uma casa alugada. A rotina era intensa. Dormiam tarde, acordavam cedo, programavam o dia inteiro. Era o começo de algo grande, mas ninguém sabia o quão grande aquilo se tornaria. O crescimento foi absurdo. Em 2 anos, o Facebook já tinha milhões de usuários. Em 3, Mark Zuckerberg aparecia na lista da revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo. E mais do que fama, o Facebook passou a ter poder real, moldando comportamentos, tendências, mercados. Mas nem tudo foi fácil. Logo vieram os processos. Colegas de Harvard, como os irmãos Winklevoss, acusaram Mark de roubar a ideia do site. O caso foi parar na justiça e, embora tenham feito um acordo milionário, as feridas continuaram. Mais tarde, houve conflitos com o próprio cofundador, Eduardo Saverin, que viu sua participação na empresa ser drasticamente reduzida. Mas Mark seguiu em frente, tomando decisões estratégicas que expandiram ainda mais o Facebook. Comprou o Instagram por $1 bilhão, quando muitos ainda viam a rede como um app de fotos. Comprou o WhatsApp por 19 bilhões e garantiu sua presença nos smartphones de quase todo o planeta. E então veio a polêmica, o escândalo da Cambridge Analytica, o uso indevido de dados de milhões de usuários, as acusações de que o Facebook ajudou a espalhar desinformação e influenciar eleições. Zuckerberg foi convocado para depor no Congresso dos Estados Unidos. O tom era diferente. O mundo começava a questionar o poder que ele havia acumulado. Foi quando ele anunciou uma nova fase, a criação da Meta, com foco no desenvolvimento do metaverso. Um universo virtual onde pessoas poderiam interagir, trabalhar, viver. Ambicioso? Muito. Mas, vindo de Mark Zuckerberg, nada parece impossível. Hoje, com pouco mais de 40 anos, Mark comanda um império avaliado em centenas de bilhões de dólares, com influência sobre a vida de mais de 3 bilhões de pessoas, 1/3 da população mundial. Mas no fim das contas, a trajetória de Zuckerberg nos faz refletir. Como uma simples ideia nascida em um dormitório universitário pode crescer tanto a ponto de moldar eleições, impactar economias e transformar a forma como vivemos. E mais, estamos prontos para lidar com o poder que damos a quem conecta o mundo? Mark Zuckerberg é gênio, vilão, visionário, empreendedor, inovador, controverso. Tudo ao mesmo tempo, mas uma coisa é certa. Ele já escreveu seu nome na história da tecnologia e da humanidade. E tudo começou com algumas linhas de código e uma obsessão por conectar pessoas.